Vamos lá então. Retomando nosso estudo do livro E a Vida Continua, de André Luiz, Psicografia do Chico, nós fizemos no nosso último encontro, estudamos o capítulo número 4, fizemos aqui uma pequena introdução do capítulo número 5, a gente retoma aqui para pegar o fio da meada, e o que nós tivemos de conteúdo foi Evelina, depois de retornar para casa, vivendo ali toda a expectativa da cirurgia, a preparação, a preocupação com o resultado da cirurgia, que era uma cirurgia de risco, uma cirurgia cardíaca que poderia, era uma previsão que os médicos tinham, de fazer com que ela acabasse desencarnando. E, na verdade, eles perceberam que, na verdade, ela tinha um câncer, e era assim numa fase terminal. Mesmo depois da cirurgia, os médicos, então, como foi colocado para nós aqui, o médico da família, tanto quanto o cirurgião, nada garantiam além de uma operação exploratória com reduzidas esperanças de êxito. Para o cardiologista devidamente consultado, quase que desaconselhava o tentame e só não fazia porque a moça avançava a passos largos para a morte. Então aqui foi o ponto capital que nós estudamos, inclusive o médico, conversando depois com o esposo, lembrava que era como se fosse uma flor carcomida por dentro. Então essa expressão que ele utilizou para poder trazer ali um diagnóstico, aqui ele colocou, o médico resumiu todas as suas impressões numa só frase. Ela parece uma rosa totalmente carcomida por agentes malignos. Então o esposo ficou ali. Como é que está o som, pessoal? Dá um retorno para a Didima, por gentileza. Então, feita a cirurgia, obrigado. Então, feita a cirurgia, ela acabou então ali voltando para casa, e passado ali algum tempo, foi tendo ali o comprometimento da sua saúde, foi agravando cada vez mais, até o momento em que nós vimos aqui o desejo dela, apesar de bastante adoecida, de fazer um passeio pela cidade de São Paulo, onde ela morava, aqui à noite, para conhecer a cidade, ver ali a rua, ver o movimento, e foi isso que o marido dela ofereceu e ela se sentiu muito feliz por isso, apesar de que ela deve ter percebido o marido ali se tornando um pouco mais próximo, um pouco mais companheiro, apesar da vida paralela que ele levava. Ela tinha ali uma necessidade, um desejo de falar sobre a vida espiritual. Ela queria conversar sobre isso. Mas o marido, não tendo conhecimento, acabava então mudando de assunto, fazendo com que ela ficasse ali descontente. Depois aqui no final, então, foi que o trecho que nós vimos, deixa eu só ver aqui só um instantinho, que eu acho que eu passei do ponto. Tá aqui. Aí depois aqui no finalzinho, que foi o trecho que nós lemos, mais um dia sereno e em seguida Evelina amanheceu em crise. De angústia em angústia, com anestésicos de permeio, a jovem senhora Serpa atingiu a derradeira noite no mundo. Ante a mágoa profunda do esposo e dos pais que tudo fizeram para retê-la, Evelina, fatigada, cerrou os olhos do corpo físico na suprema libertação, justamente quando as estrelas desmaiavam na antemanhã, sobrerondando a alvorada nova. Então aqui ela desencarna. Conhecemos um pouco sobre a personalidade de Dona Evelina, a sua relação, a sua doença, e aqui agora começa realmente a sua verdadeira jornada, e a vida continua, sendo aqui o título do livro, e a vida continua depois desse momento de libertação da vida material. Aqui no capítulo 5, então, nós vimos aqui nessa introdução, vou só fazer a leitura para a gente poder contextualizar aquilo que nós lemos, já que estava no comecinho. Então, capítulo 5, Reencontro. Evelina despertou num quarto espaçoso com 2 janelas
deixando ver o céu. Emergia de um sono profundo, pensou. Diligenciou recordar-se, assentando contas com a própria situação. Como teria entrado na amnésia de que estava tornando agora a tona da consciência, né? Isso porque ela acordou, não se recordava de absolutamente nada que a ligasse àquele local, àquele momento, né? Então é dessa amnésia que ela comenta, né? Bom dia, dona Miriam. Desemperrou a custo os mecanismos da memória e passou a lembrar-se vagarosamente. A princípio, indescritível pesadelo lhe conturbava o repouso começante. Sofrera, de certo, uma síncope inexplicável. Percebera-se movendo num mundo exótico de imagens que a faziam regredir na estrada das próprias reminiscências. Então aqui, com essas palavras que André Luiz vai construindo, fala exatamente que ela lembrou de um momento em que parecia para ela um pesadelo, né, uma desorientação, em que lembranças, situações surgiam que era o que ela conseguia que ela tinha guardado daquele momento da desencarnação, que é exatamente ali o que André Luiz traz para nós, assim como Kardec próprio, né, nas bases da doutrina, sobre o período de perturbação em que o espírito, então, no momento do desprendimento, a sua consciência, como que se expande, e nessa expansão, imagens, recordações, sentimentos, tudo isso se torna bastante potencializado, né, tudo acontecendo ao mesmo tempo, fazendo com que o espírito, né, principalmente, né, na nossa condição, né, de espíritos comuns, vivendo aqui a vida no mundo material, tendo como crença essa única realidade, faz com que no momento em que atinge o plano espiritual, todas essas imagens então se tornem confusas. E ela continua aqui para nós. Recapitulara, não sabia como, todas as fases da sua curta vida. Isso porque ela desencarna aqui aos 26 anos aproximadamente. Voltara no tempo. Reconstituíra todos os dias já vividos, a ponto de rever o pai chegando morto ao lar, quando contava somente 2 anos de idade. Nesse filme que as energias ocultas da própria mente haviam exibido para ela, nos quadros mais íntimos do ser, ouvira de novo os gritos maternos e enxergava à frente os vizinhos espantados, sem compreender a tragédia que se lhe abatia sobre a casa, né? Então ela lembrava aqui, aos 2 anos de idade, né, para ver como a memória vai ali, nesse momento de expansão, vai trazendo ali lembranças, né, que o próprio consciente já não guarda mais, ficando ali guardado, né, no subconsciente da nossa memória. Então ela lembrava dessa desencarnação do pai aos 2 anos de idade, vendo toda a movimentação, né, todo o susto, né, a angústia dos familiares, aqui no caso da mãe e da vizinhança também. Eu sempre gosto de lembrar que é como se nós pegássemos um balão, né, uma bexiga, enchêssemos de gás, e isso representaria a nossa encarnação. Então a nossa mente represada, né, a princípio assim de um modo mais simplista, dentro dessa bexiga. No momento da desencarnação é como se essa bexiga estourasse. E todo aquele gás represado, de repente ele se espalha, né, ele se expande, né, no ar, e que é como se fosse a nossa memória, que ficava então represada, e depois então ela se expande e começa então a trazer lembranças, memórias e tudo mais. Depois registrar a impressão de tremendo choque. Algo como que se lhe desabotoara do cérebro e vira-se flutuar sobre o próprio corpo adormecido. Então, ao mesmo tempo que ela se lembrava sobre fatos da sua vida, né, desde a mais tenra idade, ela começava também a ter lembranças do próprio processo de desencarnação, quando ela se via flutuando sobre o próprio corpo. E nesse caso, né, a gente vai lembrar, por exemplo, o Frederico Figner, na sua desencarnação, quando ele fala do perispírito se desprendendo gradualmente, né, se desprendendo lentamente, e aí dá essa impressão de flutuar, né? Essa foi a interpretação que ela fez, né? Pois é, embaixador, exatamente isso, né? Dá uma furadinha no balão, estoura, os pensamentos começam então a se expandir, e aí vem ali aquela confusão toda. Logo após, o sono invencível, de nada mais se apercebera.
Então, depois dessa confusão toda, um sono invencível que ela não se lembra mais nada. E aí esse sono nós temos ali, né, conforme os espíritos relatam para nós, né, duas causas possíveis, né? O próprio espírito, então, entrando nesse estado de torpor e, ao mesmo tempo, depois de adormecimento, ou a ação de espíritos amigos fazendo com que, adormecido, o espírito se desprenda com mais facilidade e vivencie esse momento com menos turbulência, com um pouco mais de tranquilidade. Então aqui ela não se lembra mais nada. E depois ela acorda nesse ambiente, nesse quarto, nessa sala, com pessoas estranhas, e ela então não se recorda como parou ali. Então vem essa confusão toda, fazendo com que o espírito então tenha essa dúvida, né? Onde eu estou, quem sou eu, o que aconteceu? Será que eu desencarnei? Será que eu morri? Será que eu não morri? Isso se o espírito tem consciência do processo que ele está vivenciando. Quando nós pegamos o livro O Céu e o Inferno, lá na segunda parte, no primeiro capítulo, chamado Passamento, Kardec fala, né? O passamento era uma expressão antiga, é uma expressão antiga utilizada para a morte, né? É um eufemismo que é utilizado para falar sobre o passamento, né? Passar para o outro lado. E nesse capítulo, Passamento, Kardec fala sobre os diversos tipos de desencarnação, né? Claro que generalizando, mas ele pedagogicamente separa por classe, por grupos, para facilitar a nossa interpretação. Então ele fala, por exemplo, da desencarnação daquele que avança pela idade, pelo tempo, e tem uma desencarnação que a gente pode chamar de morte natural. Bom dia, Andréia. Nós temos aquela desencarnação que acontece de uma morte violenta, nós temos a desencarnação daquele que vai através de uma doença, a desencarnação daquele que desencarna através do suicídio. Então Kardec vai trazendo para nós ali as diferenças desse tipo de desencarnação, de acordo com a tenacidade com que os laços que prendem o perispírito ao corpo físico vão se mostrando. Aquele que desencarna, por exemplo, na juventude de uma forma violenta, né, o espírito é meio que jogado para fora do corpo. Quando o indivíduo desencarna depois da idade avançada, em que a decrepitude vai chegando, né, o corpo físico vai ficando cada vez mais fraco, ao mesmo tempo o pensamento daquela pessoa também começa a compreender ali, né, o estágio em que ele vai vivenciando da sua vida, com a proximidade da morte e tudo mais. E ao mesmo tempo também ele fala sobre o suicídio, né, que é exatamente ali aquele momento mais violento, porque o corpo é destruído, mas o perispírito continua vinculado ao corpo físico. E é então por isso que o espírito então sente todas as impressões, né, todo o impacto daquele momento. Então Kardec procura trazer para nós ali aqueles diversos quadros da desencarnação. E aqui nesse caso nós vimos então a Dona Evelina então com o corpo se desgastando com a doença, e ela então naturalmente, né, esses laços se desprendendo com mais facilidade, ao mesmo tempo em que pelos próprios valores que ela demonstrava, era também um espírito que não se mostrava muito apegado à matéria, apesar dos laços afetivos e tudo mais. Ela teve uma desencarnação ali que trouxe essa confusão, mas pelo que nós vimos aqui, foi uma desencarnação tranquila. E nós tivemos um exemplo parecido com a própria Maria João de Deus, quando nós lemos o Cartas de uma Morta nos primeiros capítulos, quando ela então falava sobre a grande dor que foi para ela desencarnar e deixar os filhos. Eram muitos filhos que eles tinham, né? Então, na desencarnação, a grande preocupação dela é: e meus filhos? O que vai ser dos meus filhos? E isso fez com que ela sofresse muito naquele início. Não o sofrimento pelo apego material, por vícios, por valores, né, mas o apego afetivo. Mas depois, então, compreendendo agora a sua nova situação, ela então se desenvolveu no mundo espiritual, mostrando ali, né, o grande caminho que ela percorreu. Aqui, então, Evelina diz para nós ainda, né, quantas horas gastara no torpor imprevisto. Estaria regressando a si, vencido o colapso por efeito de algum tratamento de exceção? Por que não via ali, junto do leito, algum familiar que lhe propiciasse as necessárias explicações? Tentou sentar-se e o conseguiu sem a menor dificuldade. Né? Então aqui também o que foi para ela, né, o que eu tinha
iniciado no raciocínio, é que quando nós falamos sobre esses diversos tipos de reencarnação, dependendo da forma como o indivíduo encara a própria vida, para ele a morte ela é uma sequência da vida que ele nem percebe, então ele acredita-se vivo, acredita-se ainda vivo no mundo físico. E nesse caso aqui para ela teve algo parecido, porque ela tinha essa dúvida, né? Olha, eu estou aqui num hospital, num lugar diferente, me sinto bem, mas cadê minha família? Inspecionou o ambiente, concluindo que o pouso se lhe trocara. Inferiu das primeiras observações que, tombada em desmaio, fora reconduzida ao hospital e ocupava agora larga dependência que o verde claro tornava repousante. Em mesa próxima, viu rosas que lhe chamavam a atenção para o perfume. Então a gente viu aqui que a conclusão que ela chegou foi que ela passou mal, desmaiou, foi levada para um hospital. Bom dia, Andréia. E foi levada para um hospital. É a ideia que ela tinha sobre essa realidade que estava ali à volta dela. Cortinas tênues bailavam de manso aos ritmos do vento, que penetrava as venezianas diferentes, talhadas em substâncias semelhantes ao cristal, revestido de essência esmeraldina. Em tudo simplicidade e previsão, conforto e leveza. Evelina bocejou, distendeu os braços e não se surpreendeu com qualquer dor. Aqui então, a gente está fazendo uma revisão sobre o que nós lemos no nosso encontro passado, e aí então mostra esses primeiros momentos de Evelina tomando consciência agora, a desperta dentro dessa nova realidade. Aqui foi interessante, quando ela então bocejou, distendeu os braços, deu aquela espreguiçada gostosa, e nesse momento ela percebeu que não havia qualquer dor, o que para ela era um grande sofrimento. Recuperara-se, enfim, refletiu alegre. Conhecia a presença da saúde e a testemunhava em si mesma. Nenhum sofrimento, nenhum estorvo. Se algo experimentava de menos agradável, era precisamente um sinal de robustez orgânica. Sentia fome. Então aqui mais uma vez, o espírito então, chegando no plano espiritual, sofrendo os efeitos naturais do corpo físico. Aqui para ela, provavelmente algo muito diferente daquilo que ela vivia quando encarnada, já que a doença fazia com que ela ficasse bastante debilitada e por consequência, sem nenhuma fome, sem nenhum tipo de vontade, de fortalecer o corpo físico, em virtude da doença, e ali então ela se sentia naquele bem-estar, sem dor, com fome, e ela, claro, deduziu ali que então tinha sido curada, Mas a pergunta ficava, onde o marido? Onde os pais? Já que os pais e o marido estavam próximos a ela ali o tempo todo naquele momento final. Desejava gritar de felicidade, comunicando-lhes que sarara. Aspirava a dizer-lhes que os sacrifícios efetuados por ela não haviam sido inúteis. No íntimo agradecia a Deus a dádiva do próprio restabelecimento e ansiava estender a jubilosa gratidão aos seres queridos. Não mais lograva sopitar o coração embriagado de regozijo, e por isso buscou a campainha rente a ela. Apertou o botão de chamada e uma senhora de semblante doce e atraente apareceu, saudando-a com palavras de radiante carinho. Evelina aceitou com naturalidade a cooperação da desconhecida. Bom dia, abraço. Foi aqui então que nós paramos no nosso encontro, quando ela teve esse primeiro contato então com alguém no plano espiritual. Vamos então acompanhar aqui como foi para ela esse despertar. Enfermeira, falou para a recém-chegada, posso rogar-lhe o favor de chamar meu marido? Tenho instruções para, antes de tudo, informar o médico sobre suas melhoras. A senhora Serpa concordou, afirmando, no entanto, que sentia a necessidade de reencontrar os familiares
de maneira a repartir com eles o próprio júbilo. Compreendo, redarguiu a serviçal com inflexão de ternura. Tenho sede de entender-me com alguém, aditou a convalescente animada. Como se chama a senhora? Chame-me Irmã Isa. De certo a senhora me conhece. Sou Evelina Serpa e devo ter aqui minha ficha. Sim. Irmã Isa, o que me sucedeu? Estou bem, mas num estado estranho que não sei definir. A senhora passou por longa cirurgia. Precisa descansar, refazer-se. Aqui também a gente vai perceber, como eu comentei com vocês no nosso encontro passado, né, de todos os livros que nós lemos, trazendo para nós, né, uma descrição sobre a vida no mundo espiritual, nós tivemos, né, desde daqueles despertares, né, mais dolorosos, como aqueles despertares mais sutis. Né? Então nós tivemos, por exemplo, o mais doloroso de todos que nós vimos, sem dúvida nenhuma, Camilo Cândido Botelho, né, na Memórias de um Suicida. Nós tivemos André Luiz, que também trouxe ali, né, aquele período difícil que ele vivenciou nas regiões umbralinas. Nós tivemos ali também Patrícia falando sobre o seu despertar. Nós tivemos aqui agora Dona Evelina Serpa. Nós tivemos Maria João de Deus. Então a gente vai juntando, e tantos outros, né, de outros livros que a gente foi lendo, assim como também o próprio André Luiz, conforme ele ia trazendo para nós, né, nas suas atividades, né, nas suas missões, em que ele visitava diversos postos de socorro, ele também encontrava ali espíritos nas mais variadas condições. E aqui então a gente vai perceber que nesse caso, né, de Dona Evelina Serpa, teve ali uma dádiva, né, um grande privilégio para ela ter sido acolhida logo após a desencarnação nessa mesma condição. Né? E o que mais chama atenção também para nós aqui e isso, claro, né, a gente vai perceber, Brasil, a gente vai acordar junto lá no fundo, né? Pois é, fora também, né, o da própria revista. Apesar de que na revista, geralmente a gente ouve os espíritos falando sobre as suas experiências naquele momento, né, mas o despertar em si, a gente vai encontrar, sim, poucos que contam detalhadamente daqueles momentos específicos, né. Temos ali, né, como o Sr. Sanson, como nós conversamos, e outros espíritos que vão trazendo um relato também sobre essas primeiras percepções, né. Mas no caso de Kardec, por exemplo, Andréia, ele não fala para nós onde o espírito está. Né? O que Kardec procura trazer para nós na Revista Espírita, também ali nas outras obras da codificação, onde ele relata sobre isso, é muito mais interessante a gente perceber como o espírito está. E nesse como o que você está sentindo, o que você percebeu, qual é o seu entendimento. Né? Aqui nesse caso nós tivemos André Luiz relatando para nós como ela estava se sentindo, ainda que de uma forma bastante breve, né? Ele não entrou em tantos detalhes assim, como foi no caso, por exemplo, do Frederick Figner, no Voltei, em que ele trouxe para nós detalhes sobre aquele momento, que era exatamente ali a proposta daquele livro que ele psicografou. E ao mesmo tempo que também ela falava sobre onde ela estava, qual era o ambiente onde ela se encontrava, quais eram as primeiras percepções, né, de consciência do local onde ela se encontrava. Né? O Braço colocou também, né, em uma época que eu saía do corpo, eu fiz esse trabalho algumas vezes, e requer muita cautela, né, então é difícil mesmo, precisa de muito cuidado. Né? E o que chama atenção também aqui, que eu ia colocar para vocês, né, é o treinamento que esses trabalhadores do plano espiritual possuem para dizerem o termo certo, a palavra certa, porque nesse caso aqui ela se apresenta, aqui a Evelina, de um modo bastante tranquilo, bastante acessível. Ela segue as recomendações, ela compreende ali aquilo que no caso, né, a irmã Isa comentou e tudo mais, né? Mas e aqueles espíritos que acordam cheio de aflições, cheio de angústias, querendo desesperadamente falar com alguém? Qual exatamente ali o preparo que esses espíritos têm para trazer para nós ali
para esses espíritos, né, aquele momento de calma, né? Inclusive nós já vimos também que muitos espíritos acordam com tamanha agitação que são novamente colocados nesse estado de inconsciência, de adormecimento, para que possam acordar gradualmente, né, de um modo mais tranquilo. Mas aqui nesse caso, né, essa interação entre irmã Isa e Evelina se mostra aqui bastante tranquilo. Então ela pergunta: que me sucedeu? Estou bem, mas num estado estranho que não sei definir. A senhora passou por longa cirurgia. Precisa descansar, refazer-se. Para Evelina, em verdade, nada havia de surpreendente naquelas palavras articuladas em tom significativo. Sabia-se operada. Passara pela dolorosa ablação de um tumor. Estivera em casa, melhorara tanto que obtivera um passeio com o marido pelas estradas do Morumbi. Apesar de tudo, reconhecia-se novamente hospitalizada, sem poder ajuizar os motivos. Então ela estava passeando, depois ela passou mal e desencarnou. Para ela voltou para o hospital. Enquanto alinhava indagações mudas, não viu que a atendente pressionava um ponto cinza em determinado recanto, comunicando-se com o médico de plantão. Em 2 minutos, um homem de branco entrou calmo. Cumprimentou a doente, examinou-a, sorriu satisfeito. Doutor, começou dizendo, ansiosa por justificar-se, e pediu informes. Desejava saber como e quando conseguiria rever o esposo e os pais. Não seria justo dar aos seus a notícia do êxito com que o hospital a brindava? O facultativo ouviu a paciente e rogou-lhe conformidade. Retornaria aos parentes, mas precisava reajustar-se. Então aqui, mais uma vez, esse trabalho psicológico, de dizer as coisas certas, no momento certo, num tom certo, para que percebamos aqui que não é simplesmente dizer, olha, você morreu e está em outro lugar. Mas a gente vê assim que ela naturalmente vai evoluindo na sua percepção sobre essa realidade, e conforme não apenas aquilo que é dito, mas aquilo que ela vai percebendo, vai fazendo com que ela tome consciência naturalmente dessa realidade. É o que nós temos observado nos relatos, a melhor forma com que o espírito, então, assimila essa realidade. Nós já vimos ali relatos em que o espírito, conforme ele percebe realmente que desencarnou, bom dia, Sandra. Quando ele percebe que desencarnou, ele se emociona, ele se sente ali aflito, exatamente porque ele tem ali os seus afetos no plano espiritual. Podemos imaginar, por exemplo, mães e pais que desencarnam deixando seus filhos, a aflição que é. Então, ao mesmo tempo em que existe, de certa forma, a aceitação, há também essa angústia, essa aflição de poder, de querer estar próximos daqueles que dependiam dela, dentro do entendimento que ela possuía. Aqui nesse caso, então, todo o cuidado, todo o trabalho de despertamento de consciência feito através dessas conversas. Gesticulando carinhosamente, qual se sossegasse uma filha, aclarou: a senhora está melhor, muito melhor. Entretanto, ainda sob rigorosa assistência de ordem mental. Em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia que sofreu, é provável que todos os sintomas reapareçam. Pense nisso. Não lhe convém, por agora, recolocar-se entre os seus. Aqui essa colocação do médico é bastante interessante, porque conforme ela tem a vontade de estar próximo da família, naturalmente que a conversação, se isso acontecesse num encontro normal, giraria em torno da cirurgia, da doença e tudo mais. A gente vai lembrar, por exemplo, daquele artigo que Kardec publicou na Revista Espírita de 1858, lá no mês de janeiro, um dos primeiros artigos da Revista Espírita, daquela adolescente que havia desencarnado,
né, aquela mensagem, mamãe, estou aqui, é o título do artigo. E aí Kardec então comenta, né, que era uma senhora muito aflita por ter ali sofrido, né, pela desencarnação da filha, e através de uma médium, Kardec então vai até a casa dessa senhora e faz a evocação e a filha então se manifesta. Nessa manifestação, a conversa não podia ser outra, acabou girando em torno da doença que fez com que a jovem desencarnasse. Na recordação da doença, veio também a recordação das aflições, das dores, dos sintomas da doença, e a jovem então chamou a atenção da mãe, para que mudassem de assunto, porque ela, a jovem, começava novamente a sofrer os efeitos daquela doença, que ela já havia superado no plano espiritual. Então, como a gente lembra que o pensamento ele tem uma grande potência no plano espiritual, exatamente porque ele praticamente materializa aquilo que se pensa pela ação dos fluidos, né, pela força das energias que são mobilizadas. Aqui essa orientação do médico é muito interessante, porque quanto mais ela deseja falar com a família para poder falar sobre a sua saúde, sobre o seu estado, não podemos nos esquecer que ao mesmo tempo em que ela vai relatar os eventos positivos que ela está vivenciando agora, né, de um bem-estar, da fome, né, de não sentir mais as dores da doença, ao mesmo tempo ela vai se lembrar também de todo o processo que ela vivenciou. Por isso então foi colocado aqui de uma forma muito interessante, em se ligando a quaisquer agentes suscetíveis de induzi-la a recordações muito ativas da moléstia. Quais são esses agentes suscetíveis? A família, o ambiente onde ela vive, falar de remédio, falar das dores. Naturalmente a recordação virá. Então é provável que todos os sintomas reapareçam. Não lhe convém agora recolocar-se entre os seus. E com o olhar ainda mais compreensivo ajuntou: coopere. Evelina ouviu a observação de olhos lacrimosos, mas resignou-se. Afinal, concluiu intimamente, devia ser reconhecida aos que lhe haviam granjeado a bênção da nova situação. Não lhe cabia interferir em providências, cujo significado era incapaz de apreender. Adivinhando que o médico se dispunha a sair, solicitou com humildade se lhe seria permitido ler, e, se essa concessão lhe fosse feita, rogaria que a casa lhe emprestasse algum volume em que pudesse colher ensinamentos de Cristo. Isso lembrando que ela era uma católica praticante, né? Sensibilizado, o médico lembrou o Novo Testamento e, a breves instantes, a atendente trouxe o livro mencionado. Eu aposto que, como vocês, a gente pensou assim: que livro nós daríamos a ela? O Livro dos Espíritos. E na verdade não. O médico disse: dá a ela o Novo Testamento, já que é o livro de fé que ela tem, é o livro que vai trazer para ela o conforto espiritual. A gente de cara já queria dar um livro para ela para conhecer sobre a vida no mundo espiritual, né? Mas na verdade tudo deve vir com muita calma, tudo deve vir com muita tranquilidade, para que o próprio espírito vá se fortalecendo e ao mesmo tempo vindo a seu tempo, né, a conscientização dessa realidade. Eu vi um trecho aqui em cima, deixa eu voltar só para poder lembrar aqui. Pois é, Brás, né? Então esse choque de realidade, ele nunca é produtivo, nunca é bem-vindo, né? Deixa eu ver aqui. Lembrei aqui. Uma coisa que eu estava lendo e que me veio aqui na mente é que não fala para nós aqui ainda quanto tempo durou o período, né, o intervalo entre a desencarnação e esse momento de despertamento dela. Então vamos em frente aqui, porque mais para frente deve vir para nós aqui alguma informação. Restituída a solidão, Evelina começou a ler o Sermão da Montanha. Todavia, a advertência clínica se lhe intrometia na imaginação insistentemente. Se estava restaurada, qual se via, por que simples lembranças lhe imporiam retorno aos padecimentos de que se acusava liberta?
Por quê? Percebia-se na posse de inenarrável euforia. Deliciosa sensação de leveza lhe mantinha a disposição para a alegria, como nunca sentira em toda a existência. Então André Luiz relata para nós aqui também, descreve para nós o bem-estar que ela sente, né? Que é o bem-estar que os espíritos sentem depois de se libertarem do corpo físico, principalmente quando o corpo físico é doente. Se antes disso, né, nós já lemos, né, sobre uma desencarnação de uma pessoa que desencarnou ali por motivos, né? Vamos colocar, por exemplo, de um acidente, ele desencarnou. Nesse momento em que ele desencarna, ele percebe a diferença, né, a diferença de densidade entre o seu corpo perispiritual e o corpo físico que ele tinha. Então ele vai sentir uma leveza que é indescritível, né, que inclusive nós tivemos aqui, né, com a presença dos amigos nossos através da psicografia, aqui das mensagens, né, que participam conosco, falam assim que é sobre algo tão leve que é até difícil de escrever para nós. E mesmo que nós tentemos, né, fazer uma comparação entre algo absolutamente leve, como foi colocado para nós, é tão leve como uma pluma. Mas até mesmo essa pluma seria muito pesada se comparado com essa realidade do plano espiritual. Então para ela é algo realmente muito leve, é algo realmente muito sutil. E ela sentia esse bem-estar, ela vivenciava esse bem-estar. E continua. Tais recursos de equilíbrio orgânico seriam assim tão fáceis de perder? Então esse questionamento vem exatamente por isso, né? Se para ela esse novo estado agora é uma realidade, o que poderia abalar essa realidade apenas se lembrando, né, de detalhes que a levaram à desencarnação? Retirou a atenção do livro e engolfou-se em novas cogitações. E se reconstituísse em espírito a presença de Caio e dos pais com veemência? E se concentrasse os próprios pensamentos nas dores que havia deixado a retaguarda? E, infelizmente para ela, confiou-se a semelhantes exercícios e, decorridos alguns minutos, a crise revelou-se, agigantando-se-lhe no corpo em momentos rápidos. Regelavam-se-lhe as extremidades, enquanto que mantinha a ideia de que um braseiro a requeimava por dentro, com a dispneia afrontando-lhe o peito. Desencadeados os sintomas, quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos de doença. Entretanto, era tarde. O sofrimento ganhou-lhe as forças e passou a contorcer-se no suplício de que se admitira definitivamente distanciada. Atônita, premiu a campainha e a prestimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. O médico reapareceu e administrou sedativos. Então aqui vemos exatamente isso, né? Aquilo que ela mesma fez por exercício, né, para poder testar ali os seus próprios limites, percebeu então que esses sintomas vieram então como avalanche. E aqui então o que André Luiz comenta é que ela quis reagir, contrapor conceitos de saúde aos de doença, entretanto era tarde. Então nem ela agora conseguia, por si própria, pela própria vontade, ter esse domínio sobre a força do próprio pensamento, né? Porque nesse caso é realmente necessário um exercício muito grande, um conhecimento muito grande dessa técnica de autocontrole, de autoconhecimento, né? Técnicas essas que ela não dominava. Por isso, então, o fato dela reavivar essas lembranças, não bastaria simplesmente ela querer mudar o pensamento. As lembranças continuariam vivas, continuariam ativas. E algo muito interessante que me lembrei agora também, foi no próprio livro Memórias de um Suicida, quando nós encontramos ali na enfermaria, onde Camilo se encontrava internado com mais outros 9 companheiros, né, eu acho que eles eram em 10 no total, havia ali nas paredes, né, uma música tranquila, nas paredes algumas inscrições de motivação, exatamente para que os indivíduos que estavam internados não alimentassem a conversação a respeito daquilo que estão sofrendo. Porque é algo absolutamente natural.
basta você ficar meia hora sentado numa sala de espera de um consultório ao lado de uma outra pessoa, que o assunto naturalmente vai surgir. Por que você está aqui e o meu problema é maior do que o seu? Então naquela disputa, né? Porque eu estou aqui, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque depois até uma dor de dente acaba surgindo para poder mostrar que o drama de um é muito maior do que o drama do outro. E aí então a gente vê, né, que é uma tendência natural que isso seja alimentado. E numa passagem do Memórias de um Suicida, a gente viu então ali que os espíritos que estavam ali internados começaram então a conversar. E nessa conversação, naturalmente, cada um começou a contar a própria história. Porque meu suicídio foi assim, porque eu fiz tal coisa, e de repente aconteceu ali uma reação em cadeia em que todos estavam novamente ali realimentando as ideias do suicídio e, consequentemente, sofrendo os efeitos dessas lembranças. E aí, rapidamente, então, a equipe de saúde lá que se encontrava de plantão naquele momento acabou fazendo com que todos, então, retomassem a reflexão, retomassem ali a elevação do pensamento para saírem dessa faixa vibratória. E aqui sozinha a Evelina então passou por isso. A Angelina trouxe para nós aqui, né? Só um instantinho. Espera só um pouquinho. Tudo no mundo espiritual e de acordo com o grau de conhecimento do ser, independente do credo religioso. Um padre, um pastor, poderia chegar em condições espirituais mais equilibradas do que um espírita. Né? Então, de fato, né, essa é a realidade, porque o que vale para nós aqui é a harmonia do pensamento. É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Eu gosto de trazer sempre essa referência. A gente pega aquele estudioso espírita, aquele dedicado estudante, que decora tudo, que é palestrante, que é médium e tudo mais, aí ele desencarna. Aí a gente pega a Madre Teresa de Calcutá e também desencarna. E a gente pensa, né, qual é o grau de equilíbrio que cada um tem. Então a gente vai lembrar que tudo vai de acordo, como foi colocado para nós aqui, né, de acordo com o grau de conhecimento do ser. E esse grau de conhecimento a gente vai falar exatamente sobre o conhecimento sobre a vida no mundo espiritual. Não o conhecimento acadêmico do mundo físico. Né, então é muito importante. Quando a gente fala sobre, né, Herculano Pires tem um livro interessante chamado Educação para a Morte. E a gente fala sobre espiritualização. Essa espiritualização se dá exatamente pela aquisição de conhecimento sobre a nossa natureza espiritual, sobre os nossos valores. E é isso que realmente vai fazer a diferença. Porque aquele que é o mais simples aqui no mundo físico, mas que traz esses valores bem desenvolvidos, é esse que vai encontrar no mundo espiritual essa tranquilidade. E aquele que se mostra como desenvolvido intelectualmente, para lá para o mundo espiritual, isso vai fazer pouquíssima diferença. Né? De fato, né, Brás? Então, assim, ter o conhecimento teórico é uma coisa, ter a vivência disso é outra coisa, né? E continua para nós aqui, vamos lá. Atônita, premiu a campainha e a prestimosa atendente se desdobrou na tarefa assistencial. O médico reapareceu e administrou os sedativos. Ambos, nem ele nem a enfermeira, lhe endereçaram o mínimo reproche, mas a doente lhes leu no olhar a convicção de que tudo haviam compreendido. Em silêncio davam-lhe a saber que não lhe ignoravam a teimosia e que, com toda a certeza, não se acomodando aos avisos recebidos, quisera experimentar por si mesma o que vinha a ser um tipo de mentalização inconveniente. Conquanto à bondade de que dava amostras, o médico agiu com energia. Forneceu instruções severas à companheira de serviço, depois da injeção calmante que ele próprio aplicou à senhora Serpa em determinada região da cabeça, e recomendou medidas especiais para que ela dormisse. Aconselhável obrigá-la a repousar mais tempo, controlada por anestésicos.
a doente não podia e nem devia entregar-se a ideias fixas, sob pena de voltar a sofrer sem necessidade. Então aqui, como a gente comentou também outras vezes, né, que a sonoterapia acaba sendo, na maioria das vezes, dentro dessa faixa evolutiva em que nós nos encontramos, né, espíritos comuns vivendo vidas comuns aqui no mundo físico, né, essa sonoterapia é exatamente esse processo inicial em que o espírito vai gradualmente se distanciando cada vez mais psiquicamente da realidade física que ele vivenciou, para que possa se adaptar a essa realidade do mundo espiritual. Essa fase de transição entre vida física e mundo espiritual depende de um equilíbrio muito grande, de um entendimento muito grande do espírito sobre essa realidade, dos seus desapegos, né? Porque nesse caso aqui dela, apesar dela se sentir melhor, ainda existe, né, um apego muito grande à vida material. Portanto, nessa vida material não é simplesmente a vida em si, mas todos os elementos que compõem essa vida. Nesse caso, o corpo físico, aquilo que o corpo físico vivenciava, as suas relações afetivas, a realidade que a pessoa vivenciava dentro do seu mundo social, as crenças que ele alimentava. Então, quando o indivíduo se vê ainda como encarnado no mundo espiritual, toda essa realidade o acompanha, para que ele possa, então, estar bem equilibrado no mundo espiritual, sem sofrer os efeitos daquilo que a vida material pode proporcionar. Ele precisa estar consciente de que ele, sim, viveu no mundo físico, mas que agora ele se encontra desencarnado e que essa realidade agora espiritual é a sua verdadeira e única realidade. Então ele sabe que desencarnou e tem consciência agora que a sua vida é fora da matéria. Mas aí a gente vai conseguir fazer uma comparação entre aquilo que nós somos hoje e aquilo que esses espíritos então acabam vivenciando. A gente pode pegar, por exemplo, né, quando Chico desencarnou, quando Kardec desencarnou, quando outros grandes nomes que desencarnaram chegaram no mundo espiritual, como foi a adaptação? Será que eles ainda sofriam o efeito do corpo físico? Se sofriam, qual era a intensidade desse sofrimento? Nesse caso aqui, dela, que era uma pessoa ainda completamente alheia a essa nova realidade, essa sonoterapia então vai fazendo com que ela vá vivenciando essas experiências do mundo espiritual de uma forma muito gradual, muito lenta, muito suave. E continua. A Evelina registrou as observações dele em franca modorra. Depois abismou-se em pesado sono, do qual despertou muitas horas após, consciente de que lhe competia cuidar-se, evitando o novo pânico. Mostrou o desejo de alimentar-se e foi imediatamente atendida com caldo quente e reconfortante que lhe calhou gostosamente ao paladar, a feição de néctar. Esses espíritos falam tanto desse cardápio no plano espiritual que a gente começa a alimentar nessa curiosidade como será exatamente o sabor dessa coisa que eles comem no mundo espiritual, que eles sorvem no mundo espiritual, né? Então a gente já vai chegar no mundo espiritual, pior, né, Brás? A gente vai chegar no mundo espiritual já com a gula material, né? Porque a primeira coisa que você quer saber é experimentar a comida do plano espiritual, sem se dar conta que você já não precisa mais se alimentar, né? Pois é, né? Aquela sopinha fluídica lá que eles trazem para nós, vamos ver qual é o sabor dela, né? Refez-se vigilante. André colocou, né? Tem a maior curiosidade com esse sabor, né? Além disso, será que nessa sonoterapia podemos sonhar? Pois é, porque na verdade, né, André, a gente lembra que o estado de inconsciência, principalmente quando ele é induzido, né, ele faz com que nós entremos num sono muito profundo. E mesmo que tenhamos essa possibilidade de sonho, a recordação acaba não vindo. Né, porque a gente lembra que nós chegamos até a estudar sobre isso na época em que nós fazíamos os estudos do Espiritismo Net Brasil, aqui no Pautalk, lá do nosso trabalho do Espiritismo.net. Nós trouxemos uma anestesista para conversar conosco, para que ela falasse sobre
o efeito, né, o que é a anestesia dentro do processo cirúrgico. Né, era a esposa de um sobrinho do Hermes, se eu não me engano. Se eu não me engano. E aí então a gente conversava com ela, né, fazendo meio que uma entrevista. Né? Então, junto com aquilo que ela trouxe na sua visão profissional e junto com aquilo que nós trouxemos com o conhecimento que a doutrina nos proporciona, nós pensamos no seguinte, que como o espírito, nesse caso, quando ele se encontra encarnado, ele tem uma ligação muito íntima, muito estreita com o corpo físico, aquilo que você aplica no corpo físico acaba afetando o espírito. Então, por exemplo, no caso de uma anestesia, muitas vezes o espírito, em virtude de sofrer o efeito, né, do fármaco da anestesia, ele também fica num estado de inconsciência. Aquele espírito que toma um medicamento muito pesado pode também sofrer o efeito. Ele pode, mas não é uma regra. Tanto não é uma regra que nós temos casos, né, relatos, né, de experiências de quase morte de pessoas que estão em estado profundo, comatoso, anestesiado e tudo mais, durante cirurgias que têm relatos, né? Mas o efeito do corpo físico tem ali um impacto muito grande sobre o espírito também. E aqui nesse caso, como foi feito então, né, a aplicação dessa substância para que ela ficasse adormecida, é um sono muito profundo, que acaba também afetando a consciência do espírito. Exatamente pela ligação que existe ainda, né, com a nossa ligação, nesse caso aqui, com o corpo perispiritual, o corpo fluídico, com a consciência do espírito. Então, para você afetar a consciência, basta que você interfira no corpo que essa consciência está usando, mesmo que seja um corpo fluídico. E continua. Aqui em cima. Refez-se vigilante, reconhecia-se sob uma espécie de assistência cuja eficácia e poder não lhe cabia agora subestimar. Finda uma semana em descanso absoluto, com entretenimentos de leitura escolhida pelas autoridades que a cercavam, passou a caminhar no recinto do quarto. E esse corpo espiritual pode se desdobrar? Desculpe, mas essa foi uma dúvida, foi de uma aula. André Luiz fala sobre isso, né, Andréa? Ele comenta, né, que ele se encontrava lá em Nosso Lar, na colônia, e adormecido, ele em desdobramento, ele foi visitar o plano, né, a dimensão em que a mãe dele vivenciava. Então, foi relatado isso por ele. Né? Então, pelo que eu lembre, essa é a única parte, né, em que se fala sobre esse desdobramento do espírito. Então ele relatou, a gente traz isso, né, como o indício dessa possibilidade, mas ainda falta muitas informações para poder entender como isso funciona. Né? Daí continuo na dúvida porque falamos sobre André Luiz e alguns não concordaram. Né? Pois é, então assim, não é que é uma questão de concordar ou não concordar, é que nós temos ainda poucas informações para aprofundar esse tema. Então André Luiz trouxe para nós essa possibilidade. Cabe agora um estudo mais aprofundado. Né? Falei nisso, foi o maior debate. Né? Resumindo, não chegamos a nenhuma conclusão. E nem vão chegar. Exatamente por falta de subsídios, né? Falta de elementos para estudar esses detalhes do mundo espiritual. Então a ideia é sempre assim, quando nós temos uma dúvida sobre determinado ponto, pega esse assunto, guarda numa gavetinha e espera o momento certo, quando tiver mais argumentos para aprofundar um pouco mais. Porque do contrário vai ficar debatendo o sexo dos anjos sem ter informações sobre isso. O mesmo acontece com a mediunidade no além, né? Tem que ser médium para receber espíritos muito ascensionados. Né? Também, né, Brás, falam sobre isso, né? A própria comunicação dos espíritos de esferas mais altas através de desencarnados também depende dessa conexão entre eles, mas também temos poucas informações sobre isso. Então são possibilidades que vão surgindo, mas que faltam para nós ainda argumentos para poder sustentar essa tese, né? Vamos lá. Ao retornar à verticalidade, ou seja, né,
ao voltar ali a se sentar, ficar em pé e tudo mais, porque ela ficou muito tempo deitada, né? Assinalava em si mesma inequívocas diferenças. Os pés se lhes patenteavam leves, qual se o corpo houvesse diminuído de peso intensivamente, e sobretudo no cérebro, as ideias lhe nasciam em torrente, vigorosas e belas, quase a se materializarem diante dos olhos. Então olha só que interessante esse trecho. Da mesma forma que ela sentia que no cérebro as ideias lhe nasciam em torrente, vigorosas e belas, quase a se materializarem diante dos olhos, isso pode acontecer de um modo positivo como de um modo negativo. Que é exatamente o que fala sobre o poder do pensamento em materializar aquilo que o espírito pensa. E nesse caso, se nós pegarmos, por exemplo, um espírito suicida, cuja mente se encontra absolutamente tomada pelas imagens do drama que ele vivenciou, isso se torna para ele, da mesma forma que ela trouxe que as imagens, que as ideias nasciam vigorosas e belas, para um suicida, elas nascem vigorosas e terríveis. Porque é exatamente isso que no plano espiritual, né, onde o pensamento é a força motriz. Aqui para nós, embora o pensamento seja a origem de tudo, no nosso mundo físico é a força física que traz para nós o resultado. Mas você tem ali as emoções, você tem o pensamento, você tem a vontade, mas para nós aqui do mundo físico é a força. É a matéria que dita para nós a intensidade das coisas. No plano espiritual, não. No plano espiritual nós temos ali o pensamento, a vontade, os sentimentos, os fluidos. Tudo isso, né, sendo impulsionado pelas energias. E ela começava então a perceber isso. A fluidez, a facilidade com que as ideias surgem. E continua. Numa tarde em que se via mais amplamente estimulada a reaver os movimentos normais, abeirou-se da janela que dava para um pátio enorme e do alto do terceiro andar que a hospedava, contemplou dezenas de pessoas que conversavam alegremente, muitas delas sentadas em torno de irisada fonte que se erigia em centro de florido e extenso jardim. Aquela sociedade serena, atraiu-a. E aqui também a gente já vai ter uma característica sobre a natureza do local onde ela se encontrava. Porque enquanto aqui ela vê pessoas alegremente conversando, um pátio que traz ali, né, uma fonte, etc. e tal, o quadro que foi desenhado, por exemplo, por Camilo, lá do Hospital Maria de Nazaré, era um quadro muito diferente. Assim como André Luiz também, quando ele visitava aqueles postos de socorro nos planos mais densos, né, do plano espiritual, também trazia para nós um panorama, uma paisagem muito diferente. Então a gente vai começando já a desenhar aqui um perfil da qualidade do espírito que era a dona Everina Serpa. Então aquela sociedade atraiu-a. Então a gente para por aqui, né, porque agora vai começar, ela vai demonstrar assim a vontade, né, de querer interagir com outras pessoas, de querer estar próximo daquelas pessoas, né? Então a gente deixa para o nosso próximo encontro na semana que vem essa segunda parte desse capítulo número 5, para a gente poder conhecer um pouquinho mais sobre o ambiente onde ela se encontra, né? Então, nós estamos aqui na página número 38. Não, está acabando já. Então, pera lá, rapidão. Aquela sociedade serena atraiu-a. Tinha sede de convivência, atreita que se achava a austeras disciplinas. À vista disso, consultou a enfermeira se lhe era concedido descer, travar conhecimento com alguém. Afinal, sugeriu com otimismo, uma casa de saúde não deixa de assemelhar-se a um navio, em cujo bojo as criaturas se interessam umas pelas outras, estendendo-se as mãos. A serviçal achou graça e escorou-a nos braços para a descida. Poderia, sim, divertir-se ali.
o ambiente lhe faria bem, ao mesmo tempo que lhe seria lícito granjear uma que outra amizade. Deixada a sós, fitou ansiosamente os rostos que a rodeavam, figurou-se-lhe estar no seio de vasta família de pessoas afins, pelo coração, mas quase todas desconhecidas entre si, qual acontece num balneário. Todos os circunstantes acusavam-se na posição de convalescentes, adivinhando-se-lhe sem dificuldade os vestígios das enfermidades de que haviam conseguido evadir-se. Interessante aqui também que eles percebiam, né, quais eram ali as características da doença que fizeram, né, com que eles desencarnassem, né, mas que a afetavam naquele momento, porque na verdade, por enquanto, eles se encontravam se recuperando das doenças. Era o entendimento que eles tinham. Evelina interrogava-se quanto ao melhor processo de estabelecer contato com alguém, quando viu um homem não longe que a fitava, evidentemente assombrado. Oh, não era ele o cavalheiro, exatamente Ernesto Fantini, o improvisado amigo das termas? O coração bateu-lhe agitado e estendeu na direção dele os 2 braços, dando-lhe a certeza de que o aguardava de alma aberta. Fantini, pois era ele mesmo, ergueu-se da poltrona em que se guardava e avançou para ela a passos rápidos. Evelina, dona Evelina, estarei realmente vendo a senhora? Eu mesma, respondeu a moça chorando de alegria. O recém-chegado não foi estranho à emotividade daquele minuto inesquecível. Lágrimas lhe rolavam no rosto simpático e sisudo, lágrimas que ele buscava enxugar, embaraçado, procurando sorrir. Então aqui fechamos esse capítulo número 5, e o número 6 então virá para nós em entendimento fraternal. Então realmente ali, conforme ele mesmo, né, tinha ali já sugerido e torcido, né, para que eles se reencontrassem no futuro. Então vai que nos reencontraremos, né, depois da morte do corpo físico, né, e ela duvidava, e eis que o encontro então acontece. Então no nosso próximo encontro